Fala galera, a professora Tabita aqui começando mais uma aula de Biologia, terceiro ano. Sejam todos muito bem-vindos e agora nós vamos iniciar juntamente, né? Nós não estamos sós nunca, né? Estamos aqui com o nosso intérprete Joalan, professor Joalan. E galera, então olha só, nós viemos até aqui fazendo um grande e longo percurso, né? Falando ali sobre as questões dos processos evolutivos e ainda não finalizamos, tá bom? Então nós vamos na aula 23.1, que é esta, nós vamos falar aí sobre os principais mecanismos para entendermos um pouquinho mais. Nas aulas anteriores, nós falamos ali daqueles órgãos homólogos, análogos, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho para vocês verem como isso se encaixa utilizando aí algumas outras terminologias dentro do processo evolutivo. Tudo bem? Vamos comigo? Vamos lá, jogando na nossa telinha, aula 23.1, aí o nosso tempo ficou bem em cima. Vamos lá, 23.1, mecanismos de especiação, tá? E dentro dessa aula, quando a gente fala de mecanismos, nós estamos falando de uma abordagem que vai, então, tentar trazer os esclarecimentos. Esclarecimentos sobre o quê, professora? Sobre os processos evolutivos. Mas, especificamente, nós estamos falando agora de algo que vai acontecer dentro das populações. Lembram que nós comentamos sobre isso? Que os processos, os sinais de modificação para que uma nova espécie surja, isso vai se dar dentro da população, não é na comunidade. Mas a gente vai lembrar também que os fatores ambientais, eles têm total influência dentro desses processos que vão acontecer ao longo do tempo, tá bom? E aí a gente vai enfatizar então a anagênese e a cladogênese. Já anota aí a aula 23.1, mecanismos de especiação, anagênese e cladogênese. Aí, ó, não vai brincar com a Ana, não, né? Deixa a Aninha tranquila no canto dela, porque vocês vão ficar, a aula de hoje foi sobre você, né, Ana? Vamos lá. Segundo aqui, a gente tem uma definição, olha lá. O processo evolutivo, ele envolve os mecanismos de especiação que abrange, então, a anagênese e a cladogênese. E aí, vamos para cá. Eu falei com vocês sobre como que a ciência, né, como que a biologia, ela adquire todas essas informações para, de fato, tentar preencher algumas lacunas. E aí nós falamos nas aulas anteriores sobre a questão dos fósseis, né, sobre a detecção daqueles órgãos homólogos e análogos, que nós vamos estar falando também aqui, um pouquinho mais. Então, tudo que os pesquisadores, os cientistas, né, ao longo do tempo vem trazendo de informação, faz com que as lacunas que existem de saber o processo histórico de desenvolvimento daquela espécie, do surgimento daquela espécie, o que aconteceu, qual foi a contribuição dessa espécie, às vezes há umas lacunas, justamente porque nós não estávamos lá presentes. E aí a gente consegue, a partir de alguns mecanismos, tentar entender e preencher essas lacunas. E esses dois processos são importantíssimos, então fique bem atento. Vamos lá? Pode jogar para mim, diretor. Lá na tela. Lá, pode abrir. Pronto. Anagênese e cladogênese estão relacionadas, então, a diferentes modos de evolução. Então, foi detectado dois processos importantes quando a gente fala nesses processos de modificações ao longo do tempo. A partir dessa identificação foi que foi dado o nome anagênese e cladogênese. E é esse detalhe que você vai precisar entender. E agora, terceirão, você já tem uma bagagem, porque vocês viram lá na unidade 1, todos os elementos genéticos, tudo que acontece dentro das populações a nível de mutações gênicas, cromossômicas. Então, sua bagagem já está ali, ó, você na sua mochilinha já tem todas as ferramentas para você compreender o que nós vamos falar na aula de hoje. Tudo bem?
Então vamos começar com a Ana, né? A anagênese. E o que ela significa? Ana significa pra cima, Gênesis, origem, tá? Então é algo que vai acontecer progressivamente, tá? E que vai influenciar caracteres de determinados organismos que ao longo do tempo vão se modificando e vai ocorrer uma alteração na sua frequência genética dentro da população. Agora presta bastante atenção aqui. Na anagênese, vem para cá. Na anagênese é um processo progressivo dentro da população e essas frequências, o PUM genético, que mobiliza ou contém todas as informações daquela população, é ali que elementos vão fazer com que haja alterações, surgimento de novos caracteres que não estavam previstos ou não estavam presentes, tá bom? Lá na origem, e aí essa espécie vai começar a guardar esses novos caracteres e transmitir esses novos caracteres para a população seguinte, tá? Os indivíduos daquela população. Então, olha lá. Quando a gente fala anagênese, é um processo evolutivo em que a espécie transforma gradualmente noutra espécie ao longo do tempo, sem ocorrer ramificações de linhagem. Professora, como assim? Então, você tem uma espécie, tá? Pode ser de ave, pode ser um felino, pode ser um réptil. Você tem um animal lá no ambiente natural. Esse organismo, ele vai passar por algumas mutações, que nós já vimos. Podem ser nos genes ou nos cromossomos, pode ocorrer uma permuta, né? O famoso crossing over. E aí, a característica surge. Só que você não tem ramos, que nós vamos falar já sobre ele detalhadamente. Mas na anagênese não existe essa modificação, essa ramificação, como a gente viu lá nas aulas anteriores. Essa espécie vai acumulando essas diferenças de caracteres que vão surgindo e ela se transforma. Há uma substituição, vamos dizer que a gente começou aqui com a espécie A e ao longo do tempo essas modificações vão sendo impregnadas, vão sendo mantidas, seleção natural, ok? Ela vai manter essas características e acontece o quê? Essa espécie B se originou da espécie A, é uma nova espécie. Não existe um aumento do número de população, porque essa espécie A já não mais existe, mas nós vamos ter a espécie B. O número não vai aumentar, tá bom? De indivíduo daquela população, ela vai ser substituída pela essa nova espécie. E aí, pode abrir para mim, diretor? Isso. Ou seja, gente, não surgem duas ou mais espécies, tá? Diferentes. A espécie original vai sendo modificada e dá origem a uma nova espécie substituindo a anterior. E aí, como que a gente visualiza isso, professora? Olha aqui nessa imagem. Então, a gente tem aqui uma andorinha, tá? E aí, no processo anagênico, as modificações que essa espécie vai passar por mutações, né? Ela vai acabar modificando a cor das penas, formato do bico, tá bom? A postura de como ela se apoia nesses galhos, certo? A forma com que ele vai se interagindo, se ele vai realmente percorrer uma ave que anda no solo, é uma ave que tem essa habilidade de andar tanto no solo quanto consegue nos ramos das árvores, nos estratos dessas árvores, também buscar alimento de forma precisa e satisfatória para que a manutenção dessa espécie se perpetue, ok? Então, na anagênese há algo progressivo. E aí, num determinado tempo, você consegue identificar quem é essa nova espécie, que é originária dessa. Essa não mais existe, devido a essas modificações. Tudo bem? Então, vamos seguindo aqui.
O contrário da anagênese é a cladogênese, quando uma espécie origina outras por bifurcação. Então, na anagênese não há ramificação, tá bom? É aqui, ó. Isso aqui é a anagênese, tá? Agora, quando eu entro nas ramificações, deixa eu apagar aqui. Quero apagar, menino. Quando eu entro nas ramificações... Ai, eu quero azul. Quando eu entro nas ramificações, aí sim eu estou falando de cladogênese. Mas o que então? E o que vai diferenciar para haver essa ramificação na cladogênese que na anagênese não existe, professora? Ficou meio confuso. Olha lá. Uma inovação orgânica que seja favorável, por isso a gente falou ali de seleção natural, né? Favorável, desfavorável, selecionada e adaptada. Então, aquilo que for favorável, que permitir, tá? A manutenção dessa espécie, seja no ambiente aquático, no ambiente terrestre, seja no ambiente, né, onde esse animal tem habilidade para o voo. E o que ele vai fazer, os serviços, eu gosto bem de usar isso, os serviços ecológicos que essa forma de vida vai prestar para o ambiente, porque eu já falei isso aqui, pontuo sempre. Todas as espécies existentes, elas têm uma função no ambiente, por isso elas estão lá. Ah, professora, pois é, a gente já conversou sobre isso também. A perda de hábitats tem feito com que nós... Deixa eu vir para cá. A perda de hábitats tem feito com que a extinção de determinadas espécies, que seriam primordiais para grandes descobertas, aí com tanta evolução que a gente tem no nível de genética, porém, a gente não está dando conta de acompanhar esse nível de extinção, essa rapidez dessa extinção, que nós sabemos muito bem que a gente mesmo acaba provocando, tá bom? Então, uma consciência ambiental, ela é fundamental em todas as fases de vida, tá bom? Vamos abrir de novo, diretor. Geralmente se estabelecem por eventos, tá? Relacionados a mutações, pronto. Então, aqui está como que acontecem essas modificações. Então, você pode ter mutações, que a gente já falou, que pode ser gênica, cromossômica, aí você tem vários tipos de mutações, né, que podem provocar aberrações também, não só o surgimento de um novo caractere, mas pode acontecer uma aberração. E aí, dependendo do nível dessa aberração, essa forma de vida nem chega à maturidade sexual, né? Ela perece antes. Permutação em cromossomos homólogos sempre vai estar relacionado ao quê? Aos pares de cromossomos que vão surgir da mãe e do pai. Nós já falamos desse conceito aqui de cromossomos homólogos. Tudo bem? Esses eventos, gente, deixa eu vir para cá. Esses eventos é igual a loteria. Você não sabe quando eles vão estar acontecendo. Tá? Por isso que é interessante, é por isso que a ciência foi detectando esses elementos de acordo com o que ficou ali de informações a níveis de ossos, de sangue, de vestígios desses animais que permitiram que a gente conseguisse fazer esse acompanhamento histórico para a gente ver o que está acontecendo, como é que essas espécies, como que se deu essa diferença toda. Quando a gente fala de biodiversidade, é muito bonito, né? Mas como se deu todo esse processo diverso, né? Então, é muito rico e é muito complexo também, tá bom? Os ecólogos da vida aí que transpiram, né, para poder entender juntamente com todo, os paleontólogos, todas as áreas, né, da biologia, elas se complementam. Então, não existe mais ou menos importante. Todos são importantes, todos se complementam. Jogando lá na telinha, olha lá. Cladogênese, então, é o quê, professora? Clado significa ramo, ou seja, a origem de um ramo, tá? Compreende a ramificação filogenética. Quando nós estamos estudando lá a hereditariedade, lembram? Nós não falamos sobre os heredogramas? Heredogramas, então, lá nos heredogramas, deixa eu vir para cá.
Lá no heredograma, vamos dizer aqui que a gente tem o professor Joalan, o sobrenome da sua família é Joalan? Rocha. Rocha, família Rocha, tudo bem? A família Rocha hoje é eles, a esposa e o filho. Mas eles têm eles descendem de uma linhagem. Então, quando a gente vai fazendo dos avós, bisavós, dos avós, os pais e chegam aqui, ele vai trazendo, vai herdando. E a gente vai sempre fazendo aqueles casamentos, lembram? A bolinha representando o homem, quadrinho representando a mulher. Então, a gente vai fazendo essas uniões, vai entendendo para ver o que aconteceu, né? Porque nesse grupo familiar aqui, você teve meninos e meninas, ou só meninos, e por que um dos meninos ou uma das meninas teve alguma alteração, né, que causou, provocou uma característica que não estava presente ali na família. Porém, a gente tem que lembrar que isso vem descendendo, tá bom? Assim como as características fenotípicas aí mais básicas, né? A cor da pele, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a altura, né? Enfim, tá bom? Mas a gente, quando fala de evolução, a gente também tem um histórico desses organismos. E aí eles aparecem o quê? Nessa ramificação filogenética. A gente chama de sistemática filogenética, para entender como que tudo isso se deu. Então, olha lá, ocasionando uma ruptura na coesão de uma população. Então, você tinha uma população original, A. Nessa população original A, ocorreram os eventos aleatórios, as mutações, as permutas. E é só isso? É só a nível de genes? Não. Porque esses organismos eles precisam se adaptar ao ambiente onde eles estão. É o ambiente aquático? É o ambiente terrestre? É o ambiente aéreo? Esses animais vivem subterraneamente? Então, nos ambientes que eles estão, essas mutações, essas permutas que vão acontecendo, vão sendo selecionadas, vão favorecendo e eles vão se ajustando, tá bom? É o que a gente falou lá sobre a irradiação e a convergência, que a gente vai já falar nelas de novo, tá bom? Então, quando essa população passou por esse processo mutacional, ok? Aí elas vão começando a originar caracteres que, ao contrário da anagênese, se bifurcam. Vai surgindo ramificações. Porque de uma espécie A, agora eu tenho uma espécie B e uma espécie C, o que eu não tinha lá na anagênese. Tudo bem? Pode abrir para mim? Pronto. Então, vamos lá de novo. Compreende a ramificação filogenética, ocasionando essa ruptura na coesão de uma população em função de contínuas transformações que vão alterar esses organismos anatomicamente e funcionalmente. Tudo bem? E aí, em resposta a essas condições ambientais, vou mudar para o verdinho, deixa eu ver se ele veio. Pronto. A essas condições ambientais resultam, então, nessa dicotomia, nessa separação, né? Ou seja, nessas ramificações você vai ter o grupo B e o grupo C, tá? Dentro dessa população. Aí, olha só, a parada aqui, ó. Vem cá. Lá na anagênese, eu tenho aqui, vamos dizer ali, o professor Joalan, é a espécie original, ok? Espécie A. Ele vai ser o quê? Tu quer ser o quê? Um réptil, querido? Um réptil, tá bom? Ele é um réptil. Tem a população de vários répteis ali. Tudo bem? Essas mutações vão acontecendo no Joalan, na população do Joalan, vão acontecendo uma, duas, e aí essas características vão surgindo, e aí, ó, pum! Chega um determinado momento que o Joalan já, a tábita surge. Essa população agora modificada, tá bom? Anagênese. Agora não. Vamos lá, a gente tem o nosso diretor, que vocês não estão vendo, mas ele está aqui com a gente. O nosso diretor é a população A. As mutações vão acontecendo na população, vários eventos aleatórios. Essas características que vão beneficiar essa população vão ser selecionadas, vão ficando impregnadas e vão sendo herdadas. E aí, as novas gerações, os novos indivíduos que já vão surgir com aquele caractere que vai beneficiar o grupo todo. Só que lá no diretor,
Esses eventos fizeram com que surgisse, quase não sai, a espécie do Joalã e a espécie da Tabita, dele mesmo. Então, nós descendemos de quem? Do diretor. Nós temos um ancestral comum. Eu e o Joalã, espécie agora B e C, mantemos algumas características do nosso diretor, porque ele é o nosso ancestral comum, mas ele está lá. E aí a gente também vai ter as nossas próprias características que vão diferenciar eu e o Joalã, porque nós vivemos, apesar de descendermos dele, o ambiente, as condições ambientais fizeram com que nós nos adaptássemos, porque eu agora sou um peixinho, sou um animal que vive no ambiente aquático e ele lá, manter-se lá no ambiente terrestre, tá bom? Só que ele, em vez de andar rastejando, agora ele vai andar sobre 4 patas, porque surgiu 4 patas. E aí eu vou estar aí num ambiente com nadadeiras. Eita, eu tô voando, olha. Nadadeiras, tá bom? Ok? Deu para compreender? Então abre lá para mim. A cladogênese, então, ela corresponde a um processo evolutivo que gera essas ramificações nas linhagens dos organismos ao longo de sua história evolutiva. E vai implicar, claro, obrigatoriamente na especiação biológica, certo? Então, o surgimento de uma nova espécie que não existia, agora vai estar contabilizando. Vamos para cá de novo. Aqui, ó. População original, cladogênese. Diretor, A. Ele agora vai ser o meu grupo ancestral e o grupo ancestral do professor Joalã. Só que agora nós temos a espécie a espécie B e a espécie C. Aumentou ou não aumentou o número? Então, aquilo que vai provocar um aumento no número de populações vai interferir e a gente chama de processo de especiação biológica e isso se refere ao quê? Cladogênese. Perfeito? Lá na anagênese não aumentou. Certinho? Ela foi substituída. Uma espécie substitui a outra devido a essas modificações ao longo do tempo. Creio eu que deu para entender, né? Vamos lá de novo, pode abrir. Portanto, gente, as novas espécies vão se formar por irradiação adaptativa. Professora, tô olhando aqui no meu material e essa palavrinha, ela não é nova, verdade? Você que é aquele aluno dedicado que anota tudo, a gente já falou sobre irradiação, não foi? Exatamente. E o que é mesmo essa irradiação? Ó, e por que nós estamos falando dela aqui de novo? Por que eu falei da espécie do diretor, população inicial, população agora B, que é do Joalã, professor Joalã, e população C da professora Tabita? Porque nós irradiamos. Nós nos desvinculamos, porém nós mantemos umas características do nosso grupo ancestral, que seria o diretor, tá? Então, essas populações vão surgir aí por irradiação, isto é, a partir de grupos que se isolam da população original. Olha aí como é que a gente consegue visualizar isso. Então, nós temos a espécie aqui, bem no meio, tá? Um roedor. E irradiando desse ancestral, comum ao camelo, comum ao porco, comum ao rinoceronte. Vocês podem observar que isso aqui é uma forma didática de tentar elucidar para vocês o que é esse processo de irradiação evolutiva. Mas a gente já consegue identificar o negócio. Ambientes terrestres, aquáticos, aéreos, animais adaptados a todos esses estilos de ambiente, certo? E outra coisa, eles podem estar em continentes distintos, porque nós falamos que dos processos básicos para se ter a especiação é o quê? O isolamento geográfico. Além do isolamento geográfico, nós temos também a questão do ambiente. O processo evolutivo ecológico, comportamental, tá? Que vai interferir aí nessas populações. Então, a irradiação adaptativa, vamos lá para o conceito e anota aí, por gentileza, né? Processo que é consequência de isolamento geográfico de vários grupos
a partir de uma população inicial, levando essa diversificação, vou mudar para o amarelinho, das espécies com o acúmulo de características diferentes. Elas não mais têm nada a ver. Elas são totalmente diferentes agora, devido a esse acúmulo de características anatômicas, comportamentais, que não eram existentes naquele grupo ali original, tá bom? Ao longo do tempo e com a atuação da seleção natural. Sempre, como Darwin já previa, a seleção natural vai priorizar aqueles caracteres que surgiram pelos eventos aleatórios, mutacionais, permutas, que permitiram com que esse organismo conseguisse vencer obstáculos mais facilmente naquele ambiente. Professora, e as espécies que não conseguem, né, manter aquela mesma característica que não favorece essas adaptações, elas vão ser extintas, vão desaparecer, certo? Ou vão ficar naturalmente, pode acontecer, o pool gênico dela ficar tão pequeno devido a essas fragmentações, elas vão se isolando geograficamente, cada um ficando numa área, num continente bem diferente, bem longínquo. O que vai acontecer? Ela vai ficando com o seu pool gênico, ou sua frequência gênica, praticamente sem recombinações, que não tem variação. E aí elas vão desaparecer do mapa. Triste, né? Mas é o que acontece, tá bom? Pode abrir. A partir de um mesmo tipo ancestral, ocorre o aparecimento de várias linhas evolutivas divergentes. Divergentes, por isso que chama de irradiação, né? Então, aí você tem um ancestral insetívoro. Você tem, a partir dele, depois de todas as modificações, acúmulos, daqueles caracteres importantes para suas adaptações, esses animais aí no ambiente do solo, da água e no ar, tá bom? Totalmente diferentes, são espécies totalmente diferentes, porque elas são produto de um ancestral comum que irradiaram desse ancestral comum, mas que pelos processos genéticos e também em relação ao ambiente se modificaram completamente, tá bom? Todos esses organismos, por terem um ancestral comum, possuem estruturas derivadas. A gente também já falou sobre isso. De uma mesma estrutura original. Como é que a gente chama o nome dela? Órgãos homólogos. Exatamente. Você, Fernandinho, tá atento. Parabéns para você, viu? O Fernando acertou. São órgãos homólogos, aqueles que os organismos... Vamos para cá, para lembrar de novo, ó. Tem um membro, tem a mesma origem embrionária, porém, prof, a senhora reforçou isso bem na aula, que pode ser que esse órgão seja utilizado para a mesma função ou para função diferente, né? Mas eles têm que ter, se é um órgão homólogo, se é produto de uma irradiação adaptativa, eles têm que ter a mesma origem embrionária. Tudo bem? Pode seguir, vamos lá. Estamos já acabando. Convergência adaptativa. Agora, em vez de divergir, nós vamos convergir, tá bom? Processo que é resultante da adaptação de grupos de organismos de espécies diferentes ao mesmo habitat, tá? Por estarem adaptados ao mesmo habitat, possuem, então, semelhanças em relação à sua organização do corpo, sem necessariamente possuírem um grau de parentesco, que é o que a gente falou. E aí a gente vai mostrar aqui nessa imagem que vai ficar bem mais clara. Todos esses animais aqui são aquáticos. Peixes, mamífero, né? E ave. Você tem, então, presta atenção. Eles são diferentes, mas similares em algumas características. São exímios nadadores. E todos eles possuem as nadadeiras, totalmente adaptadas para o universo onde eles estão presentes. Então, esse corpo hidrodinâmico é um processo de convergência evolutiva desses animais, que eles adquiriram para sobreviver a esse ambiente.
Galera, é muito doido a gente ficar falando sobre isso, porque se a gente... Vem pra cá. Se a gente conseguisse... Olha que doido, né? Pegar algum desses organismos nesse processo de transição, vocês lembram do que a gente falou das macroevoluções e das micro? Às vezes a gente consegue detectar as micro, é muito raro isso acontecer. Mas teve gente já que teve esse privilégio de ver essa transição, principalmente quando quem ama campo, né? Os biólogos aí da vida de campo, eles estão ali estudando um grupo de animais e de repente eles veem um diferente. Mas é a mesma espécie, mas tem alguma coisa, um pelo de coloração diferente, tamanho da cauda diferente. Gente, todo detalhe é importante. Lembra do Darwin? Então, ele consegue observar. E aí você diz, puxa vida, mas aí o que tem que acontecer? A gente tem que ir atrás, tem que coletar, tem que tentar estudar para poder realmente ver se de fato é um processo de especiação que está se iniciando ali. E pode ser uma espécie de evolução anagênico. Beleza? Joga para lá. Esses organismos, por viverem num mesmo tipo de ambiente e estarem adaptados ao mesmo, possuem estruturas que apresentam a mesma função. São chamadas de órgãos, agora, análogos. Então, órgãos análogos, o que vai diferir dos órgãos homólogos? A origem. Somente os homólogos têm a mesma origem. Os análogos, eles se tornam semelhantes por convergência e não por irradiação. Tudo bem? São semelhantes pela função e não por terem a mesma origem embrionária ou pelos mesmos organismos possuírem um ancestral comum. Por exemplo, as asas da borboleta e as asas do morcego. Então, resumidamente, deixa eu falar aqui para você, ó. Cladogênese, ramificação, ancestral comum e normalmente você vai ter o processo aí de radiação, né, para que as novas espécies sejam o processo biológico, né, especiação biológica aí acontecendo, tá bom? Então você vai ter a irradiação e você vai ter a convergência. Quando a gente tem a convergência, os animais se tornam similares pelo ambiente que eles estão, sofrendo essa influência, é um peso, viu, o ambiente, aí que tá, né? O peso onde você está pode modificar você, se você permitir. E se isso for satisfatório também, né? Porque se não for ruim, não mude não. Vamos lá. Aí você tem aqui, ó, o ictiossauro, o golfinho, né? O tubarão, todos eles animais aquáticos, mas espécies totalmente distintas, mas também com esse corpo hidrodinâmico devido a esse processo de convergência. Tudo bem? Ao longo do tempo, a gente foram sofrendo, então, sobrevivendo apenas aqueles animais que tinham o melhor formato hidrodinâmico. Quem está aprendendo a nadar sabe o quão difícil é você driblar, né? Ainda mais quando é um ambiente aquático que tem correnteza. Se você não tiver habilidade, você é levado. E até aqueles melhores nadadores também podem acontecer de sofrer algum acidente ali, sendo bons nadadores. Acontece. Então, vai permitir maior velocidade de fuga de predadores. Isso é importantíssimo. Toda essa velocidade hidrodinâmica para eles fugirem de predadores. Ou para serem exímios caçadores, né? Como alguns animais aí aquáticos. Bem como melhor velocidade para caçar suas presas. Tudo bem? Animais diferentes acabaram convergindo para formas semelhantes. E aí a gente tem um cladograma. No cladograma, pode abrir para mim, diretor? Pronto, rapidinho aqui. É um diagrama no qual estão apresentadas as relações evolutivas. E aí a gente tem os graus de parentesco, nós conseguimos visualizar os graus de parentesco, né? Um ancestral comum, tá? E a diversificação, ou seja, as características desses clados. Para isso, a gente vai ter aí, ó, a raiz, o nó e os ramos. Opa! Raiz, tá? Aqui. Os nós, que são esses encontros dessas ramificações, e cada ramo, que vão representar as linhas do cladograma que conduzem um ou mais grupos terminais. E aí a gente vai conseguir, dessa forma, visualizar esses graus de parentesco e as características que são comuns a um grupo e não a outro.
Tudo bem? A gente volta nesse quadro aí na nossa revisão. Tchau!